Boa tarde. Vamos começar a oração. Nosso Deus Celestial, agradecemos que o Senhor é maravilhoso. O Senhor morreu na cruz, ressuscitou, porque só o Senhor é suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Só o Senhor tem poder de vencer a morte e transformar uma vida aqui na terra para ser uma vida viva lá no céu. Deus, nós confiamos na Tua Palavra e queremos abrir nosso coração, nossa mente, nossas emoções para bem ligar o que a Sua vontade seja para a nossa vida. Trabalha nessa hora para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Certo, o tigre mais rápido do mundo é chamado o quê? Guepardo. Tem um nome guepardo? Existe isso? Guepardo. Guepardo pode correr 100 km por hora. Já pensou? A gente estava na África e aí a gente viu alguns guepardos, mas não, na verdade a gente nem viu. Dizem que estava na grama. A gente parou para ver, mas eles nunca levantaram. Mas uma vez onde eu fui criado, tinha um zoológico. Aí no zoológico tinha um guepardo. Aí estava bem animado, porque a cidade era pequena. Aí tinha essa tigre mais rápida do mundo. Então eu animado para ver, fui lá para o cercado e olhei para esse bicho. E sabe uma coisa? O guepardo, ela não podia correr 100 km por hora. Mas por quê? Não, ela tinha habilidade, mas não tinha permissão de correr aquela velocidade porque foi limitado exatamente, pelo espaço, foi cercado. Aí, às vezes, nosso relacionamento com a palavra de Deus é assim. A gente vai aprender isso em Lucas capítulo 8. Em Lucas 8, nós vamos aprender isso. Preste atenção nessa sentença. Experimentar o fruto da palavra de Cristo precisa um coração fértil. Precisa um coração fértil para experimentar fruto da palavra. Em Lucas 8:15 é a nossa versículo-chave do capítulo, mas a gente vai estudar o capítulo inteiro, mas 8:15 diz assim: mas as que caíram em boa terra, isso é a semente da palavra, são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto. Dão o quê? Fruto com perseverança. Em outros evangelhos paralelos, eles falam sobre esse fruto abundante. Então, como o tigre pode correr 100 km por hora, mas quando está limitado não pode correr, a gente vai ver que às vezes nós temos a palavra de Deus que é infinito, maravilhoso, todo-poderoso, que pode dar muito fruto na nossa vida. Infelizmente, não faz, não por causa do problema da palavra, mas o problema é por causa do nosso coração. A gente vai limitar. Vamos ver aqui nesse texto, é interessante, esse capítulo inteiro me mostra qual deve ser nossa atitude sobre a palavra de Cristo. Como ter um coração fértil para experimentar o máximo da palavra na nossa vida. Vamos começar capítulo 8, versículo 1 a 3 e ver a primeira coisa. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando, olha a palavra, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. A primeira vez que os discípulos foram chamados 12 aqui em Lucas, o Evangelho de Lucas. E também algumas mulheres. Você vê, Lucas gosta de falar sobre mulheres e crianças. É o Evangelho que fala mais sobre criança e mulher. E ele disse, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres, preste atenção, o que essas mulheres fizeram? Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, primeira atitude a gente deve ter com a palavra de Cristo. Primeiro, para mostrar ao nosso coração, é que a gente deve sustentar o ministério da palavra de Cristo. Sustentar o ministério.
Uma vez eu fui para norte dos Estados Unidos para pregar para jovens. Aí eu fui pregando 10 vezes em 4, 5 dias. Preguei 10 vezes. Pregando meu coração para grupo de jovens. Aí eu achei bonitinho, porque tinha um jovem, depois tudo chegou para mim. Ele diz, ei, meu pai me ensinou que a palavra de Deus é digna de um salário. Então toma esses $20 aqui. Ele me deu $20. Ele não sabia que o acampamento me pagou 200, mas... mas eu achei bonito, porque ele tinha um coração o quê? Para ajudar a sustentar o ministério da palavra. Jesus disse, onde está seu tesouro, está seu coração. O cara é flamenguista, o que ele tem em casa? Camisa de Flamengo, boné de Flamengo, ele tem. Porque ele tem coração para o Flamengo, ele bota o dinheiro lá também. Então, a gente vê, nosso coração é para o ministério da palavra, a gente vai fazer o quê? Tirar da bolsa e sustentar. Eu acho interessante que Lucas fala aqui que essas mulheres, em versículo 3, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, a primeira atitude eu devo ter sobre a palavra de Cristo é que eu devo ter um coração pronto para sustentar o ministério da palavra. Segundo, versículo 4 a 15, a gente vê uma parábola sobre a palavra de Deus. Veja bem, vamos lá, 4 a 15. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, para dele caiu à beira do caminho, foi pisado e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, e 100 por um. Tendo dito isso, exclamou aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça! Seus discípulos perguntaram-lhe, o que significa aquela parábola? Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas as outras falam para parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando ouviam, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então a gente vê nessa parábola, bem claro, Jesus deixa bem claro para nós, que nós devemos cuidar como escutar a palavra. Então, primeiro, nossa atitude era para o quê? Sustentar o ministério da palavra. E segundo é cuidar como escutar a palavra. Entendeu? A gente vê, aqui diz, muita gente fala a parábola do semente, ou do semeador, mas talvez deve falar a parábola dos solos. Jesus olhou a multidão chegando. E ele viu a multidão e ele fez o quê? Tem 4 tipos de ouvintes aqui. Estou vendo. Ele veio até o coração. E mesma coisa, cada vez que você prega, pastor Irmã, ou outros pastores que pregam, você vai ter essa também. Nós vamos ter 4 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa distraída, que está sentado, mas está não pensando, na verdade. Está pensando em qual janta vai fazer hoje à noite, ou o que tem que fazer amanhã. Entendeu? Nós temos vários tipos de pessoas que estão prestando atenção. É interessante, se você lê Provérbios fala muito assim, filho, olhe nos olhos do pai. Filho, dá seus ouvidos
para a minha instrução. Filho, dá seu coração. Interessante, é? Você vê os provérbios, Salomão dando sabedoria, ele disse, presta o quê? Atenção. Cuidado e presta atenção. Quando meus filhos eram pequeninos, eu sempre peguei a atenção deles assim. Eles olham nos olhos, papai. E agora vamos escutar. Porque eu quero que eles entendam, o mais importante na vida é escutar e prestar atenção o que está sendo dito. Jesus falou isso e observa, o problema não foi o semente, não foi? O problema que dá fruta foi o semente? Não, jamais. A palavra de Deus é perfeita e eficaz. O problema foi o solo. Por isso Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção, toma cuidado. Interessante, o primeiro tipo de solo, Satanás quer distrair. Satanás quer distrair. Distrair o quê? De salvação. Fica um dedo aqui em Lucas, vai para Efésios. Eu acho interessante que ele disse que Satanás vem para tirar a palavra para a pessoa não ser salvo. Então, a implicação é que para alguém ser salvo dos seus pecados, preciso da palavra de Cristo. Sem a palavra de Cristo, ninguém é salvo. Ninguém. Nosso estudo quarta-feira com os homens, o livro de Romanos, a gente está falando como todo mundo é indesculpável, porque tem a criação para mostrar o índio que está naquela ilha, ele tem a criação, mas não tem a palavra de Cristo, então ele está perdido? Tá! Porque se ele não responde à criação, Deus não vai mandar um missionário para falar a palavra de Cristo. Mas se ele vê a criação e diz, existe um Deus, eu quero conhecer, sabe o que Deus vai fazer? Na soberania, ele vai tocar o coração de alguém aqui e vai dizer, muda para a Indonésia. Quando se chega na Indonésia, por que eu estou na Indonésia? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus, alguém vai converter. Essa foi a razão. Deus sabe, sem ouvir a palavra de Deus, ninguém é salvo. Efésios 1, 13 vai nos mostrar isso. Olha aqui, diz Efésios. Tem Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, quando vocês ouviram, olha, nossa palavra-chave, ouviram e creram na o quê? Na palavra, Efésios 1, 13, ouviram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Entendeu? Então, para ser salvo, nós precisamos ouvir as boas notícias que Jesus Cristo é Deus, morreu na cruz por seus pecados, ressuscitou, e só Ele tem poder de lhe salvar eternamente se confia com todo o seu coração nele. Interessante, eu já evangelizei muita gente, e quem já foi trabalhando e evangelizando pode testemunhar isso também. Quantas vezes eu estou numa casa, aí chega a ponto de mostrar à pessoa como fazer, como responder de confiança em Cristo para ser salvo, e de repente o bebê que estava na cama, silencioso agora, grita de choro. Provavelmente porque um demônio beliscou. Eu não sei, mas eu acho interessante que o telefone toca. Cada vez que chega o momento de salvação, alguma coisa acontece. Por quê? Porque as escrituras estão dizendo, em Lucas 8, que Satanás está vivo, e ele está ativo, e ele quer distrair para você não ser salvo. Nós vemos também que o segundo solo é distraído pelas emoções. As emoções, ele fala assim, que a pessoa... onde é? Versículo 6, voltando para Lucas capítulo 8, versículo 6, diz, parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Então, você tem a ideia que a planta cresceu rápido, mas caiu rápido porque não tinha raízes. Isso que acontece com nossas emoções. Nossas emoções sobem e descem rápido, não é verdade? Você pode ver, eu mostro você como sua emoção, né? Você está com raiva com seu marido, gritando, de repente o telefone toca e agora você está com alegria com a mamãe. Interessante, né? A gente faz isso, nós temos altos, baixos, altos, baixos. O raiz da nossa vida tem que ser o fato e fé de verdade, não as emoções. Emoções são bons, mas a emoção sozinho nunca vai nos salvar. E na verdade, muita gente já... pela emoção,
não sentiu o fruto da palavra. Entendeu? Porque só foi um momento de emoção. Você veja isso muito onde? Em acampamentos, retiros. Jovens voltam dedicados. Agora vou servir Jesus. E vai segunda-feira para a escola e já cai em pecado e já está desanimado. Entendeu? É por causa da emoção da coisa. E temos que amadurecer mais que emoção. Mas o terceiro solo, a gente vê que a palavra foi secada para não amadurecer através das coisas do mundo. Porque ele disse assim, que em versículo 7, outra parte caiu entre espinhos e que cresceram com ele e a sufocaram as plantas. E embaixo ele fala, em versículo 14, aos que caíram entre espinhos, ouvem mas seguem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres deste mundo e não amadurecem. Em outras palavras, são coisas do mundo. Eu tinha uma mulher uma vez confessou, ela disse, isso é meu, é minha vida. Eu achei legal. A gente estudando isso e ela identificou, ela disse, eu sou assim. Eu fico preocupado com onde vem o dinheiro e próxima diversão, em vez de pensar e deixar a palavra trabalhar a nossa vida e confia. Então, eu digo isso só para a gente prestar atenção como a gente escuta a palavra. Será que nós somos aquela pessoa que deixa Satanás distrair? Será que nós somos aquela pessoa que deixa a emoção liderar? Ou será que nós somos aquela pessoa que preocupa com as coisas do mundo, em vez de permitir a palavra fazer sua obra na nossa vida para amadurecer? Então, temos que sustentar o ministério da palavra, temos que cuidar como escutar a palavra. Olha o versículo 16, em Lucas 8, a gente vê a terceira atitude que devemos ter para ter um coração fértil. Em versículo 16 diz, ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser reconhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais lhe será dado e de quem não tiver até o que pensa que tem lhe será tirado. Preste atenção, ele diz, como você está ouvindo. Aqui eu vejo assim, nós devemos ter uma atitude de compartilhar a palavra, para mostrar a palavra na nossa vida. Quando você acende a luz, ele diz, não é para esconder. Interessante, você vai para uma terra escura na noite, aí de longe alguém acende uma luz, dá para ver? Dá. Aquela luz brilha até distância de quilômetros. Então a ideia aqui é Cristo está dizendo, ei, nós temos a palavra e agora temos que mostrar a palavra na nossa vida, compartilhar a palavra. Aí é interessante porque Lucas fala sobre um cura, de versículo 26 a 39. Vamos ler 26 a 39 essa história, só para relembrar. Aí olha, eu acho interessante o final dessa história. 26 a 39. Navegaram para a região dos Gerazenos, então, ao outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Já pensou? Bem-vindo, um homem endemoniado. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa. Então, bem-vindo um cara nu. Minha filha perguntou recentemente se eu já fui para uma praia de nudez. Ela disse, não, só quando era bebê. Mas, espero que não envergonhe. Mas, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Já pensou? Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio em lugares solitários.
Então, em outras palavras, esse demônio dentro dessa homem era fortíssimo. Jesus lhe perguntou, qual é seu nome? Legião. Legião tem ideia de muita gente. Né? Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Está falando sobre o quê? Não, os demônios sabem, o juiz deles é Jesus, que vai mandar eles para o abismo um dia. Ou para o inferno. Versículo 32, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Claro, eles fizeram isso porque era responsável pelos porcos. E agora o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o demoniado foi curado. Então todo o povo da região dos Gerasenos converteram. Não, o que o versículo diz? Suplicou a Jesus que se retirasse. Em vez de aceitar a palavra todo-poderoso na vida dele, diz, vai embora de nós. Aí, porque estava dominados pelo medo, ele entrou no barco e regressou. Mas observe o que acontece agora, versículo 38 e 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus mandou embora dizendo, volte para casa e o quê? E conte o quanto Deus fez a você. E assim o homem se foi a anunciar na cidade inteira e quanto Jesus tinha feito por ele. Olha, o que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Devemos compartilhar, contar. Deixe-me dizer o que Deus tem feito na minha vida. Deixe-me mostrar como Jesus salvou minha vida. Deixe-me mostrar como Deus está me ajudando hoje. O que Deus me mostrou hoje. A gente deve compartilhar a palavra. Volta para Lucas 8, versículo 19, a gente vai ver agora que não é só sustentar o ministério da palavra, cuidar como escutar a palavra de Deus, compartilhar a palavra, mas agora a gente vai ver que devemos praticar a palavra. Em versículo 19 a 21 diz assim, Lucas 8, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eu quero ver-te. E ele respondeu, olha o que ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em outras palavras, quem faz parte da minha família parece comigo. Vem cá, gente, rapidinho. Não bate nada na tecnologia. Vem. Pode chegar aqui. Todo mundo olha para o cara dele e olha para mim. Vem, João. Espera aí. Vem, João. Não bate nada dele. Aí todo mundo olha na cara dele e olha para mim. Quem é meu filho? James. É isso? Pode aceitar. Aí por que você fala isso? Porque você vê coisas semelhantes. Se vê em mim, vê em James. Não vê em João. Mas Jesus tem um jeito. Jesus é uma pessoa que tem pureza e anda de uma certa maneira, pensa de uma certa maneira e tem atitude de certa maneira. Sabe que a gente deve ter? Aquelas palavras de Jesus, atitude de Jesus e ações de Jesus. Nossa vida deve mostrar que somos da família de Jesus. Mas tem crente que parece que eles são da família de quem? Ixi, não diz isso não. Interessante, não é nada novo aqui. Tiago tem falado isso também. Fica um dedo em Lucas 8, vai rapidinho para Tiago. Tem Hebreus e tem Tiago. Se não decorou os livros da Bíblia, é bom decorar. Mais a gente conhece a palavra, mais a palavra pode controlar a nossa vida.
e ajuda a gente a praticar o que é o fruto dessa palavra maravilhosa. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha, tem pessoas que enganam eles mesmos, porque eles dizem que eu estou escutando a palavra, não sabem praticar. Aquele que ouve a palavra, mas não a apoia em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eu tinha um conhecido no seminário, ele parece ter esse homem. Parece que ele olha no espelho e sai. E o cabelo tudo doido. Entendeu? Parece que ele não lembrou que está tudo doido. Não deve sair e olhar para ninguém. Deve cuidar antes de sair. Mas aqui diz, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será o quê? Feliz naquele que fizer. Então a gente vê Tiago diz o quê? Devemos o quê? Praticar a palavra. É por isso que tem um movimento que diz assim: se você não sabe falar ou praticar a graça e o evangelho de Jesus Cristo, você não é salvo. Não está dizendo boas obras salva, só está dizendo se você é um pé de maçã, vai dar o quê? Maçã. Aí tem às vezes pessoas na igreja que dizem eu sou crente, mas o fruto da vida só mostra o contrário. Entendeu? Então nós temos que ser praticantes da palavra. E a gente vê isso, Jesus disse, isso é minha família. Então é interessante, a gente vê as atitudes. A última coisa que eu vejo em relação à nossa atitude deve ser com a palavra de Deus, para experimentar o fruto da palavra de Deus. Em Lucas 8 a gente vê em versículos 22 a 25, a última atitude que devemos ter com a palavra. Olha o que aconteceu, 22 a 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se logo sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles correram grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este a que até os ventos e as águas dão ordens e lhes obedecem? Então a gente vê aqui nessa história, a história mostra que devemos confiar na palavra. Um versículo maravilhoso para decorar é Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor com todo o seu coração e não te estribes em seu próprio entendimento. Como é o resto? Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará seus veredas. Muito bem. Então, Provérbios 3, 5 e 6 mostra o quê? Devemos confiar na palavra com todo o nosso coração. E às vezes não faz sentido. Tá? No Mar Galileia era calmo. Mas o Mar Galileia, se você chega lá conosco e visita lá, você vai ver, é bem calmo. Você diz, rapaz, como os discípulos ficaram com medo? É porque do outro lado tem uma serrazinha, aí o que vem em cima daquela serrazinha é um vento perigoso, e aquele vento vem e pega aquela água e mistura a água, como se fosse alguém misturando uma balde, assim, balançando. Aí de repente entra aquela neblinha também, e você não sabe qual direção, é para lá, é para cá, a qual direção, as ondas batendo, o vento batendo, e esses homens eram pescadores. Eles acostumaram a passar no barco e agora estavam com medo. E eles estavam com medo que ia o quê? Morrer. Mas como vai morrer se Jesus está com eles? Eles tinham que ter fé. Acordou Jesus e disse, Jesus, vamos morrer. Jesus levantou, acha ele,
Bocejou, é? Calma. Tudo calmo. Aí eles ficaram assim, como ele fez isso? E Jesus olhou e disse, cadê sua fé? Mas antes a gente critica os discípulos, às vezes a gente faz a mesma coisa, não é? A gente no dia a dia esquece de confiar em nosso Deus, na sua palavra. Gente, qual deve ser nossa atitude com a palavra de Deus? Devemos sustentar o ministério da palavra. Devemos cuidar como escutar. Devemos compartilhar o que aprende. Devemos praticar o que escuta. E devemos confiar no dia a dia. Por que faz isso? Porque claramente a palavra tem poder, não é? Ele tem mostrado o poder de Jesus em versículo 40, 46. A gente não vai ler por causa do tempo, mas nesses versículos a gente vê uma mulher 12 anos sem cura. Ela toca Jesus e fica curado. E nesse momento morre a filha de qual? Do nome do homem? Do Jairo. A filha morreu com 12 anos de idade. E Jesus diz, não, tem bom ânimo. Eu vou resolver. E Jesus chegou lá e ressuscitou aquele menino de 12 anos. Por quê? Eles mostram isso porque está mostrando Jesus de Nazaré é Deus. Jesus de Nazaré é o Messias. Jesus de Nazaré tem poder. E a palavra dele deve ser bem cuidado, bem escutado, bem colocado no coração e bem praticado. Se nós queremos sentir aquele poder trabalhar na nossa vida, no dia a dia. Lá nos Estados Unidos tem neve durante o inverno, a parte norte do país. E tinha um evangelista ficando na casa, hospedado de um colega. O colega, o evangelista estava pregando outra igreja, então o colega foi para a igreja dele e voltou. E o evangelista diz, eu vou chegar tarde. Quando ele chegou, a neve estava caindo, estava muito frio fora. E ele chegou e a porta da casa estava trancada e todas as luzes apagadas. Ele disse, meu amigo, agora como eu vou entrar a casa? Aí ele lembrou que tinha um orelhão lá na distância, isso foi tempo atrás, né? Quando tinha orelhão. Aí ele foi andando e caiu na neve, ficou tudo frio, gelado. Finalmente chegou para o orelhão e ligou para a casa do colega e disse, ei amigo, eu cheguei, mas tu estava trancado. Aí o colega diz, mas não esquece, eu dei a chave a você, lembra? E o evangelista botou a mão na bolsa e realmente tinha a chave o tempo todo. Gente, nós queremos a chave de conforto, chave de paz, chave de vida eterna, chave de alegria, chave de como anda um casamento, chave de como devem andar nossos filhos, chave de sair da depressão e tem propósito na vida. E a gente procura, esquece, sempre temos a chave, temos a palavra de Deus. Para experimentar fruto da palavra de Cristo, precisa um coração fértil, um coração bíblico. Vamos fechar nossos olhos e baixar nossa cabeça. Faz essa pergunta para você mesmo hoje. Será que meu coração está manifestando 100 quilômetros da palavra? Ou eu estou secando a palavra e não permitindo a palavra trabalhar na minha vida? Nesse momento, confessa o seu pecado a Jesus. Fala com Ele que você quer, daqui para frente, permitir a palavra amadurecer e dar aquele fruto sobrenatural na sua vida, para o resto da sua vida, para a glória de Jesus. Nosso Deus Celestial, agradeço pela Tua palavra maravilhosa. O Senhor tem poder. O Senhor é maravilhoso. Mas o Senhor semeia a Sua palavra entre nosso coração. E nós, às vezes, ficamos distraídos. Nos perdoa. Ajuda a sua igreja a aceitar a palavra. Ajuda a sua igreja a praticar a sua palavra. Ajuda a sua igreja a compartilhar a sua palavra. Ajuda a sua igreja a sustentar a palavra em finanças. E ajuda a sua igreja, ó Deus, a realmente
confia na tua palavra no dia a dia. Em nome de Jesus oramos. Amém.